Olá para todos vocês que estão conectados agora pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Nós começamos nesse exato momento mais uma live, que é uma live falando sobre os motivos de sentirmos tanto cansaço, falta de energia, disposição e vigor no nosso dia a dia. Então, todos vocês que estão se conectando agora conosco, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e espero que ao final dessa nossa transmissão, eu inspire vocês de alguma forma a terem procedimentos e hábitos de vida que vão ajudar a todos a terem uma vida mais saudável e terem mais energia no cotidiano. Quero dizer a vocês que essa live especial sobre cansaço terá uma duração de 30 minutos aproximadamente. Eu sempre me proponho a 30 minutos de live, mas acaba, todas as outras vezes, passou demais, dobrou o tempo. Mas dessa vez eu tentarei fazer a coisa dentro do tempo que eu estou programando mesmo para essa transmissão, ok? Bom, então, quem não me conhece muito bem, eu sou Paulo Gustavo Tavares, sou naturólogo, profissional da saúde, pesquisador da saúde também, e faço como parte do meu trabalho essa função de levar informação para as pessoas de forma gratuita, muitas vezes aqui pela internet, ou em palestras, ou em cursos, por um motivo muito simples, que eu explico a vocês. De todas as doenças que existem na nossa sociedade, de todas as doenças que prejudicam as pessoas em toda a humanidade, eu diria, existe uma que é a doença de base, é a doença principal, a qual nós deveríamos curar para poder ter a cura também de outras doenças. Do que eu estou falando aqui, eu estou me referindo? Eu estou me referindo aqui à doença da ignorância. Quando nós não curamos a ignorância através do remédio ou do tratamento da informação e do conhecimento, fica praticamente impossível eu ter o bem-estar ou a cura, por exemplo, de qualquer outro problema de saúde. Então, a primeira coisa a se fazer é termos informação. E é isso que eu procuro passar a vocês que me assistem, porque sem informação nós não vamos muito para frente, não. Mesmo que queiramos, mesmo que com muita boa vontade, a gente não vai para frente sem conhecimento e informação. E por conta de eu ser um profissional da saúde e um pesquisador também dos assuntos da saúde, eu me coloco como um dever perante a sociedade de transmitir aquilo que de bom eu tenho, aquilo que de bom eu recolho nos meus estudos, e eu estudo 7 dias por semana, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas todo dia eu estou estudando sobre a saúde humana, e eu não estudo para enriquecer, eu estudo, claro, para ter o meu sustento profissional, prosperar na minha vida material também, óbvio, mas eu estudo em especial para que eu possa concretizar um sonho que eu tenho, e é um sonho que eu falo muitas vezes nas palestras que dou ou nos meus cursos, que é o sonho de ver a sociedade feliz, de ver a sociedade saudável, vivendo em equilíbrio, tanto com o equilíbrio no funcionamento do seu corpo, quanto o equilíbrio no funcionamento mental. Além disso, ver as pessoas se desenvolvendo. Eu sou daqueles que têm a opinião de que o profissional da saúde, ele tem um dever perante a sociedade, que é ajudar as pessoas a fazerem aquilo que elas esqueceram como é que faz. Por que esqueceram como é que faz? Sendo que muitas pessoas não estudaram a área de saúde, não tiveram uma formação nesse campo.
Porque, na realidade, nós, enquanto humanidade, na nossa ancestralidade, nós vivíamos em harmonia com a natureza. Em que sentido? Em sentido de dormir o tempo suficiente, no sentido de nos hidratarmos suficientemente, no sentido de comer do modo adequado que o corpo precisa, no sentido de estar sob a luz do sol, coisas que hoje não fazemos muito bem, de estarmos em contato, pé no chão, em contato com as plantas, com os rios, temos uma intimidade maior com isso tudo. Para muitas pessoas, quando a gente fala desse assunto, parece um romantismo exacerbado em relação à saúde, né? Contato com a natureza. Mas a gente não pode olhar de forma pejorativa para essas necessidades que o nosso corpo biológico tem. E aquilo que nós entendemos como a mente também associada a esse corpo biológico. Se eu não estiver integrado, alinhado, conectado com a natureza, que é a origem ou a fonte de tudo que diz respeito a esse corpo, não há como eu nem vocês termos saúde, porque o nosso corpo, primeiro, ele é formado a partir dos elementos que existem na natureza. Então, aqui a gente já entende a fundamentalidade da alimentação adequada, saudável, em doses, quantidades certas também, o tipo de alimento e assim por diante, que vai formar o seu corpo. Mas não é só formar, é influenciar o funcionamento do corpo também. Então, o alimento influencia tudo. A formação desse corpo, ou seja, ele é matéria-prima para a formação do nosso corpo, as proteínas em especial, e minerais, e o funcionamento correto desse corpo também. Se não tiver uma boa alimentação, o corpo não irá funcionar do jeito que ele precisa funcionar. Além disso, a hidratação e assim por diante. Mas a gente vai dar mais detalhes disso já já. Eu quero que você fique conectado ou conectada com a gente até o final, porque eu vou dando dicas, inclusive de saúde, para que você, ao final, entenda o porquê que você está sem energia, muitas vezes, o porquê que você não está conseguindo acordar descansado, sendo que isso seria o natural, o porquê que você, de tanto trabalhar, não tem mais força nem disposição suficiente para praticar uma atividade física, ou seja, são muitos fatores e esse é o tema central da nossa abordagem nesta live especial sobre cansaço. Vocês que quiserem fazer perguntas, vocês podem ir mandando, seja aqui no Facebook, eu vi que algumas pessoas me mandaram um olá, eu mando um olá geral, porque não vai dar para fazer uma a uma, né? Mas vocês podem ir escrevendo, se tiverem suas dúvidas, ao longo da minha apresentação, e vou respondendo dentro das possibilidades, tá ok? Então, estou aqui no Instagram também, já que eu estou conectado com essas duas redes sociais, tá? Tem pessoal me mandando boa tarde, olá, ali no Instagram também, então fica aí o meu olá a todos. E sejam todos bem-vindos, quem está chegando por agora só. Então, falando mais diretamente sobre o porquê que você se sente tão cansado ou cansada. Eu não sei se vocês notaram, mas muitas pessoas próximas a você, no ambiente de trabalho, ou mesmo na família, dentro de casa, está se queixando desse mesmo sintoma. Nossa, parece que eu não tenho energia para fazer as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Nossa, eu estou no trabalho, mas eu já não estou conseguindo mais me concentrar o suficiente, eu estou com a mente cansada. Ou pessoas mais jovens, em período de escola e faculdade, estão se queixando bastante também de cansaço e mau rendimento intelectual nas provas, nos estudos, nas aulas. Afinal, por que tanta gente está sofrendo com este cansaço?
está sofrendo de fadiga. Na realidade, isso que a gente chama de fadiga é um segundo estágio da perda de energia do nosso corpo. A gente tem o estágio do cansaço, que é o primeiro estágio, nós temos o estágio da fadiga e nós temos o estágio da exaustão, que seria o último estágio do cansaço mais extremo, por motivos diversos, inclusive por doenças. Na realidade, eu posso dizer a vocês aqui, desde já, que muitas pessoas que estão se queixando de cansaço estão se queixando por estarem com alguma patologia já instalada no corpo. Quais patologias, em exemplo, que eu posso usar aqui? Diabetes. Eu posso citar aqui a obesidade, que é um quadro patológico do organismo. Eu posso citar a anemia, como falta também de energia, como resultado da falta de energia. Nós podemos citar o câncer, nós podemos citar quadros que caracterizam uma imunidade baixa. Eu posso citar aqui problemas relacionados ao funcionamento intestinal. Quando uma pessoa tem um funcionamento intestinal inadequado, não saudável, ela terá dificuldades em ter energia ou produzir energia no corpo. Pessoas com problemas na tireoide, especialmente o hipotireoidismo, costumam sentir esse cansaço. Então, vale muito a pena, já que as causas da falta de energia podem ser várias, vale muito a pena fazer exames periódicos que possam te mostrar qual a situação do seu organismo. Se você não consegue saber o que fazer a partir dos sintomas que o seu corpo está manifestando, é interessante fazer exames com uma certa frequência. Okay? Verificar o nível da glicemia, verificar o nível da insulina, verificar o hormônio cortisol, e eu vou explicar para vocês o porquê que o cortisol ele tem influência grande nessa questão da falta de energia no nosso corpo. Temos que verificar muitas coisas, né? O funcionamento, os hormônios tireoidianos, que são os hormônios produzidos pela glândula tireoide, precisa ver como é que está o estado disso tudo. Vale a pena cuidar bem da nossa saúde. Eu posso dizer a vocês que a saúde é o bem mais precioso que nós temos na vida. Porque sem saúde, nós não vivemos nenhuma outra área da nossa vida. Sem saúde, eu não vou ter uma capacidade ou possibilidade de me relacionar bem com a minha família, de brincar com filhos, de estar com os amigos em momentos descontraídos. Sem saúde, eu não posso trabalhar, dependendo, claro, do estado da saúde. Eu não vou render bem nas atividades que eu escolho. Sem saúde, eu vou ter uma dificuldade muito grande também com atividades físicas, se eu tiver algumas limitações já instaladas. Sem saúde, eu não vou poder sempre ter o prazer na alimentação, que é uma das grandes fontes de prazer que nós temos na nossa vida. Ou seja, sem saúde, eu não tenho praticamente nada. Então, a vida sem saúde, ela não tem nada. Nesse sentido, é o que a gente diz, que saúde é o que de fato interessa. Mas a saúde, não no sentido restrito, enquanto só a ausência de sintomas no nosso corpo. Aqui eu estou falando da saúde dentro da conceituação ampla que a Organização Mundial de Saúde dá para a saúde, que é o quê? Abre aspas, saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social e espiritual e não a mera ausência de sintomas ou doenças. Fecha aspas, ponto. Saúde, vista nessa conotação mais ampla, é exatamente esse conjunto de fatores. E sempre, cada pessoa que quiser ter saúde precisa cuidar de todos esses aspectos da vida, porque senão terá uma saúde parcial, terá
um pouco de saúde e não muita saúde. Na realidade, tudo se influencia. Exemplo, dependendo de como eu estou mentalmente, psicologicamente, se o meu emocional está abalado, por exemplo, com muita raiva e assim por diante, eu não vou sentir, não é comum as pessoas sentirem uma dor no estômago, uma queimação, sim. Se eu estou com muita ansiedade, não é natural essa ansiedade, que é um estado psicológico, afetar o funcionamento intestinal, gerar boca seca e assim por diante, tremores no corpo. Estou dando esses exemplos que são simplórios, mas só para a gente entender que a mente influencia muito o corpo. Então, dependendo de como a mente está funcionando, assim também será o funcionamento do corpo. E vice-versa. Se o meu corpo está sem energia, se o meu corpo está com dores, se o meu corpo está com desconforto, funcionando inadequadamente, eu posso saber que a minha mente está funcionando de forma muito semelhante, está sendo influenciada por isso. Uma simples dor no dedinho do pé, de uma unha encravada, pode deixar a mente num estado de irritabilidade, de sensibilidade extrema, de mau humor e assim por diante. Então, temos que cuidar simultaneamente do corpo e da mente. Na realidade, não existe um corpo e uma mente, como ambos separados. Existe como uma palavra só, corpo-mente. Estando vivos aqui no mundo, o que temos é um corpo-mente, e não um corpo e uma mente. E é interessantíssimo, importantíssimo a gente pensar dessa forma para que tenhamos resultados melhores, resultados bons na nossa vida de uma forma geral. Então, agora, vamos mais diretamente às explicações e orientações terapêuticas para que você melhore a sua energia. Se você é uma pessoa que está com déficit de energia no seu cotidiano para a realização das suas atividades, do seu trabalho, da sua vida familiar, do seu lazer. Tem gente que está sem energia, inclusive, para ter lazer. É um absurdo, mas acontece. Não ter energia para fazer um passeio, algo que descontraia, algo que nos faça bem, é o cúmulo. Então é necessário urgentemente cultivar a sua energia pessoal para que você possa voltar a fazer as coisas que você gosta. Estar bem, trabalhar, ter um bom rendimento nos estudos, no trabalho, na vida interpessoal com os amigos e assim por diante. Então vamos erradicar esse mal que é a deficiência de energia para as nossas realizações. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso que vocês fiquem muito atentos a isso que eu vou falar agora, porque muitas pessoas podem estar passando por isso. Se tornou comum, infelizmente, hoje em dia, conosco e com pessoas próximas a nós, o estado de estresse contínuo. É muita exigência no trabalho, muitos afazeres em casa, é falta de tempo para dar conta de tudo, e isso vai mantendo o nosso estresse mais alto. Tá? O estresse, na realidade, ele tem dois tipos. A gente tem o estresse chamado de eustresse, e a gente tem o estresse chamado de distresse. Um D, distresse. O eustresse é o estresse positivo. O eustresse é um estresse que te faz render. O eustresse é aquilo que faz você, ao levantar da cama, estar motivado e ter disposição suficiente para se mover e realizar o que você precisa no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Já o distresse é aquele estresse negativo ou patológico. Como assim? É aquele estresse que vai te incapacitando e que vai te emburrecendo. É realmente isso. Falei emburrecendo. O estresse emburrece as pessoas. Por quê? Porque além dele acionar
áreas do nosso cérebro que são mais emocionais e, portanto, desativar áreas mais racionais do nosso cérebro, quando ele está em alta, ele gradualmente, ao longo da vida, com o estresse crônico, ele vai matando mais células do nosso sistema nervoso, vai matando mais neurônios do nosso cérebro, especialmente no hipocampo, que é a região que, entre outras questões, responsável pelo arquivamento de memórias, né? Então, só com base nisso, você sabe que o estresse ele vai gerando gradualmente, se for crônico, ou seja, a longo prazo, contínuo, ele vai gerando, inclusive, uma fragilidade e uma vulnerabilidade para doenças do tipo Alzheimer, tá? E demência. Então, é importante gerir bem o estresse para a gente não ir perdendo capacidade de memória, de concentração, de aprendizado, ok? Mas por que eu estou falando do estresse? Porque, assim, o estresse é um padrão emocional necessário todo dia. Como eu disse, tem o estresse que vai te fazer realizar, concretizar seus afazeres, suas tarefas e assim por diante. Então, esse é um estresse bom. Só que toda vez que eu estou sob estresse, eu estou produzindo a partir de duas glândulas que eu tenho acima dos rins, são chamadas glândulas, antigamente eram chamadas suprarrenais, hoje essas glândulas são chamadas de glândulas adrenais. Essas glândulas, elas, a parte cortical das glândulas, ela vai produzir o cortisol, por isso o nome cortisol. E o cortisol, claro, não é só o cortisol que é produzido ali, adrenalina, noradrenalina, também são produzidas em algumas estruturas das adrenais. Mas quando o cortisol está alto, nós estamos tendo reações no nosso corpo que não podem ser mantidas por muito tempo, com risco de causar danos sérios ao nosso organismo, inclusive esses que falei há pouco, emburrecer, perder acentuadamente células nervosas no cérebro. Por exemplo, uma pessoa em estado normal, por uma questão entrópica da própria natureza, ela perde 1000 neurônios todos os dias, tá? Você está perdendo hoje 1000 neurônios, você está perdendo 1000 neurônios, eu estou perdendo 1000 neurônios por dia. Só que uma pessoa sob estresse crônico, ela perde 4000 neurônios em média, todos os dias. Ou seja, 3 vezes mais. Ela vai, então, degenerar o cérebro dela muito mais rápido, o que é extremamente negativo. Então, o cortisol excessivo, sob tensão, sob pressão emocional, etc., ele vai fazendo com que as adrenais estejam, quer dizer, as adrenais vão sempre produzindo mais e mais cortisol, e isso ao longo de meses, isso ao longo de anos acontecendo, e você provavelmente conhece muitas pessoas que estão sempre com cortisol alto, sempre com estresse. Ao longo dos anos, o que vai acontecer? As adrenais, de tanto produzir cortisol, elas vão se cansar. É isso mesmo, elas vão se cansar. Vai gerar algo parecido com o que acontece com outra glândula, que é o pâncreas, quando ele se cansa de produzir insulina, surgindo aí a diabetes, portanto. No caso das adrenais, quando ela se cansa de produzir cortisol, se o cortisol, como eu expliquei para vocês, é um hormônio necessário para você ter disposição, energia, realizar o que precisa no seu dia a dia, quando as suas glândulas adrenais se cansam, ela não vai produzir cortisol nem adrenalina suficiente e você vai passar o dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, naquele cansaço, naquela falta de disposição, naquela falta de energia vital, de vitalidade. Então, um dos motivos de você se sentir cansado ou cansada pode ser a fadiga adrenal. É o que a gente chama de síndrome da fadiga adrenal. Por isso, nesse caso, quando as suas glândulas adrenais chegam nesse ponto, é necessário fazer um tratamento mais intensivo
para recuperar o funcionamento das glândulas adrenais. Mas, se você não chegou nesse ponto do cansaço adrenal ou da fadiga adrenal extrema, é necessário que você reavalie como você está vivenciando o seu estresse e comece a desenvolver estratégias, seja sozinho, seja junto com um terapeuta, um psicólogo, um naturólogo, até um psiquiatra, para que você, então, não chegue nesse ponto extremo. O cortisol, só para que vocês entendam melhor, ele faz uma curva todo dia, tá? Todo dia o cortisol ele faz uma curva na quantidade de produção dele no nosso corpo. Que curva é essa? Eu acordo, aí o meu cortisol começa a elevar. Só que chega um ponto do dia, geralmente lá próximo às 18 horas, o cortisol ele faz a curva dele. Ele começa a cair. E lá na hora em que a gente está dormindo, ele praticamente zera. Por quê? Porque ao mesmo tempo está aumentando um outro hormônio produzido por uma glândula aqui no centro do cérebro, a pineal, que é o hormônio melatonina. O nosso ciclo circadiano ele é regido por isso, tá? Elevação de cortisol e elevação de melatonina. Então, todo dia o nosso cortisol faz essa curva, é a curva do cortisol. Só que uma pessoa sob estresse crônico, ela pode não mais conseguir fazer essa curva. Enquanto o cortisol está subindo, você está tendo energia, disposição para realizar atividades. Quando ele começa a cair, você começa a perder energia no sentido de disposição, começa a se recolher, vai mais para casa, começa a fazer menos atividades, etc. Mas quando o cortisol está excessivo, ao longo do tempo a gente vai criando o que a gente chama de curva achatada do cortisol, que é quando, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, o seu cortisol está sempre baixo. Isso acontece quando as glândulas adrenais se cansaram de produzir tanto cortisol excessivamente todos os dias. Aí você não tem disposição, você não tem energia, você não tem vigor, você não tem vitalidade, você não consegue realizar muitas vezes atividades simples. Então, uma das causas, repito, é excesso de cortisol sendo produzido por excesso de estresse. E o estresse não é só por pressão emocional, não. A pessoa que não dorme bem, a pessoa que tem insônia, ela vai criando esse cansaço adrenal também ao longo do tempo. Só que não dorme bem há meses ou há anos, casos em que há anos pessoas não dormem bem, você vai sempre tendo uma quantidade maior da produção de cortisol no seu corpo até cansar as suas glândulas adrenais. Então, o sono, portanto, é um dos fatores que ajuda você a se revigorar. Se você acorda de manhã e não está se sentindo descansado ou descansada, cheio de energia para começar as suas atividades do dia, há algum problema com o seu sono. E eu posso dizer a vocês que uma das causas dessa baixa de energia ao acordar, além, óbvio, da insônia, são os microdespertares que acontecem durante a noite, por apneia noturna. Ou seja, a pessoa ela para de respirar por alguns segundos, de repente puxa o ar com tudo. Essas pausas na respiração, essa apneia noturna, ela vai gerando microdespertares. Você acorda, você não se lembra disso, isso não está consciente, mas quando se faz uma medição através do eletroencefalograma, você verifica esses microdespertares no cérebro, ou seja, o sono estava num nível mais profundo, quando há apneia, o cérebro acusa um microdespertar, ok? Só que esse microdespertar mantém a melatonina numa produção baixa, ou corta o efeito da melatonina, que é um hormônio rejuvenescedor e que, portanto, ajuda a regenerar a energia do seu corpo, das suas células. Então, verifique se você não está tendo apneia noturna, se você é casado, casada, dorme com alguém, peça para essa pessoa de vez em quando dar uma observada nisso. E se está acontecendo, você precisa imediatamente buscar ajuda profissional para corrigir esse problema. Do contrário, você vai ter problemas sérios na sua energia. Vai ter muito cortisol, porque toda vez que
cai efeito de melatonina, aumenta um pouco o efeito do cortisol, ou seja, a produção do cortisol, e cortisol sendo produzido excessivamente todos os dias, chega naquilo que eu expliquei para vocês, que é o cansaço adrenal, ou a fadiga das glândulas adrenais. Ok? Então, já ficam aí algumas dicas para vocês. Há outros motivos também que causam essa perda de energia no nosso dia a dia. Uma delas é a alimentação inadequada. A alimentação inadequada não significa você não comer muito. A alimentação inadequada é você, mesmo que coma, você come de forma inadequada, sem qualidade, sem nutrientes essenciais para fortalecer a saúde do seu corpo. E se acontecer isso, não adianta você tomar energético, café, pó de guaraná, seja lá o que for. Se o seu corpo não tem nutrientes suficientes, você consegue até estimulá-lo um pouquinho mais quando tomar um energético ou ficar tomando café. Mas vai chegar um ponto em que ele vai pifar. Você não percebeu que muitas vezes, quer dizer, quem faz muito isso, né? Você tomava um café antes, você tinha energia. Aí foi passando o tempo, você se estressando, você trabalhando demais, você não tendo muito tempo, você não comendo direito. Aí um cafezinho já não estava sendo suficiente para você ter energia. Aí você tinha que tomar 2 cafezinhos, ou uma dose maior. E tomar outros cafezinhos ao longo do dia, geralmente no período de trabalho, para poder render. Só que isso não é bom, porque é como uma droga, que você vai precisar sempre de doses mais altas para tentar ter o efeito que tinha nas primeiras doses. Então é necessário corrigir a raiz daquele problema, ao invés de ficar estimulando demais o organismo com esses líquidos estimulantes. Vamos pegar um exemplo melhor para você entender isso. Imagine que você está numa carroça puxada por um cavalo. Esse cavalo, inicialmente, ele tem energia para puxar a carroça até correndo durante um tempo. Acontece que vai chegando um ponto em que ele começa a ir mais devagar e mais devagar. Chega um ponto em que ele está só andando. Aí você usa o chicote, bate no cavalo. Esse exemplo não é politicamente correto, mas é só uma ilustração para você entender. Aí o cavalo dá uma acelerada, porque ele levou uma chicotada, ou seja, recebeu um estímulo. Ele não quer ficar apanhando, então ele vai continuar mais rápido. Aí daqui a pouco, ele não ficou tanto tempo correndo, ele correu menos. Aí você dá outra chicotada. Aí ele tenta dar uma estimulada. Consegue mais alguns minutos. De repente ele vai diminuindo. E você vai dando chicotadas e daqui a pouco, por mais que você dê chicotadas, ou seja, um tipo de estímulo naquele cavalo, ele não vai conseguir correr. E daqui a pouco ele desmaia. Ué, mas por quê? Ele não recebeu o estímulo? Recebeu. Mas ele está certamente desidratado, sem nutrição adequada, então porque ele deve estar muito tempo sem comer, ele não vai ter energia por tanto tempo assim, ele não repousou, então são todos os fatores, ó, hidratação, nutrição, sono, repouso, além de ficar hiper estressado com aquela situação. E nosso organismo funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você ficar tomando energéticos ou estimulantes, mesmo em forma de chás, não vai dar um resultado satisfatório, porque você pode, algumas vezes, conseguir um resultado, mas você não corrige o problema da falta de energia que está estabelecida já no seu corpo. Uma outra causa de pouca energia é a deficiência também de ferro no seu organismo. Nem sempre ferro na alimentação. Já vou explicar qual a diferença. O ferro, ele está envolvido na produção das hemoglobinas. E a hemoglobina vai carrear o oxigênio para as células. Se você não tiver ferro suficiente, você vai ter uma deficiência nessa função da hemoglobina e logo as suas células não vão se oxigenar como elas deveriam ser oxigenadas. O oxigênio é básico para o funcionamento celular. Sem oxigênio, as células não produzem energia. Então, sem energia, você não vai ter disposição, não vai ter vitalidade. Então, temos que ver se a sua alimentação, primeiro, se ela tem ferro suficiente. Se ela tem ferro suficiente, você precisa ver se você estiver com deficiência
do ferro, você precisa verificar a capacidade digestória do seu organismo. Eis a diferença. Eu posso comer um determinado tipo de nutriente em abundância, mas se o meu organismo não for capaz de digerir e assimilar aquela substância, eu posso colocar quilos e quilos daquilo que eu não vou absorver o suficiente e vou continuar na deficiência daquele elemento nutricional. Isso para vitamina, isso para minerais, isso para aminoácidos, para qualquer coisa. Então, verificar o nível do ferro no seu organismo. Tendo suficiente, você vai ter uma produção melhor de energia. Isso é feito também através de exames de sangue, ok? O que mais que pode gerar essa baixa de energia e indisposição para as atividades do dia a dia? Falta de vitamina D3, que é aquela vitamina que não é vitamina, ela é um pró-hormônio produzido a partir dos raios solares na nossa pele, tá? A vitamina do sol, como as pessoas costumam chamar. Quem não toma sol não tem energia. Você pode não tomar sol durante muito tempo e ter energia, mas a partir de um certo ponto eu garanto que você não vai ter mais energia. Então é melhor começar a prevenir isso e tomar sol frequentemente. Eu estou vendo aqui perguntas sendo feitas no Instagram e também no Facebook. A Érica está dizendo que o resultado do exame dela deu baixo, muito baixo o ferro. Qual a melhor suplementação? Érica, o mais importante é a gente ter as fontes do ferro na alimentação. E, claro, trabalhar com suplementação quando existe uma deficiência. No entanto, provavelmente a sua deficiência é na absorção do ferro, acredito eu. Se for na absorção, a melhor opção é corrigir a digestão, corrigir o funcionamento intestinal, corrigir no sentido de melhorar a acidificação do estômago, porque o estômago ácido ele digere bem os alimentos e favorece a absorção correta dos nutrientes no intestino delgado. Então, primeira coisa que a gente precisa investigar é isso, e depois pensar numa suplementação do ferro, tá bom? Porque provavelmente você se alimenta bem, pelo que eu conheço de você, em especial, agora provavelmente está se dedicando muito mais a uma alimentação saudável, e se está mantendo deficiência, é por deficiência na absorção, e não na sua alimentação, ok? Bom, então eu estava dizendo para vocês que a deficiência de vitamina D3, D de dado, 3, ela vai acarretar fadiga, inclusive fraqueza muscular. Tá? Então, é algo que a gente investiga em consultório quando uma pessoa apresenta esse cansaço excessivo, esse cansaço frequente. Outra deficiência também que gera esse cansaço, essa fadiga, fraqueza muscular, inclusive mau funcionamento cognitivo, é a falta de um outro mineral, que é o magnésio. O magnésio é fundamental para a produção de energia. Onde que a gente extrai magnésio? A alimentação. Só que o solo do Brasil ele é pobre em magnésio. O motivo ele é muito simples. Onde existe muito magnésio é onde existe vulcões. Aí existe água magnesiana naquele solo. Só que o Brasil não tem. Então, o solo do Brasil é pobre. Então, os alimentos que a gente come são pobres em magnésio por consequência. O magnésio está na clorofila, no centro da clorofila da planta. Mas há alimentos que têm mais magnésio. O cacau, por exemplo, é um alimento mais rico em magnésio. Só que mesmo assim, hoje em dia no Brasil, a gente tem que aprender a trabalhar também com a suplementação mineral do magnésio. Do contrário, a gente vai ter deficiência, porque é difícil você consumir muito alimento com magnésio, ou nas doses adequadas.
A Érica está me perguntando aqui no Instagram. E como melhorar a absorção? Melhorando a digestão. Como melhorar a digestão? Melhorando a acidez do estômago, o ácido clorídrico do estômago. A gente tem o equívoco de pensar que o estômago muito ácido vai gerar queimação. Isso não é verdade. Em uma outra live, acho que eu já expliquei algo sobre isso. Infelizmente, nessa não vou ter tempo. Mas quando o estômago está pouco ácido, é que a gente vai sentir queimação. E é aqui no esôfago, no início do esôfago. Então, se eu não tiver um estômago bem acidificado, com uma boa produção de ácido clorídrico, eu não vou digerir bem, não vou quebrar bem as moléculas que existem naquele alimento. Essas moléculas vão ficar grandes no corpo e a absorção vai ser dificultada no intestino delgado. Tá? Então, uma das estratégias, que é uma das estratégias que eu uso em consultório, é incrementar o ácido clorídrico no estômago. Tá? A Érica pergunta também sobre o magnésio, se é o magnésio quelado ou quelato. Sim, a absorção dele é melhor. Tá? Magnésio de malato. Nós temos várias formas de magnésio. Se a pessoa vai fazer uso contínuo ao longo de muito tempo da vida dela, o próprio cloreto de magnésio ele já serve, porque ele é menos absorvido, mas se você consome com frequência, você vai acabar sempre tendo o aporte de magnésio suficiente e ele é mais barato, por isso que ele é mais vendido também, tá? Por nada, Então, pessoal, veja aí, magnésio é fundamental para a alimentação. A gente extrai magnésio do sal também, só que o grande problema das pessoas hoje em dia é consumir sal refinado. Sal refinado não tem magnésio. Sal refinado tem cloreto e sódio. Sal refinado tem 2 minerais. O sal integral, ele tem magnésio e mais dezenas de outros. A ponto de tem sais, como o próprio sal rosa, por exemplo, ele chega a ter 80 e poucos minerais, 84 minerais, se não me engano. Então, sem minerais essenciais, nós não teremos saúde. Isso, sal rosa é um dos melhores que a gente tem vários outros sais integrais, só que tem que ser integral. O que não é um sal integral? Sal refinado, esse baratinho que a gente compra no supermercado, que tem na maioria dos restaurantes. Tá? Sal dá energia. A gente precisa quebrar esse mito de que sal faz mal, de que sal vai prejudicar a saúde cardiovascular, de que sal vai aumentar a pressão. Não é verdade. Desde que a gente entenda que isso não é verdade em relação ao sal integral. Em relação ao sal refinado, sim, causa problemas de saúde para a gente. O sal integral, não. Tá? Então, consumir mais magnésio e outros minerais essenciais. Há uma outra causa também da falta de energia, que é a deficiência ou carência de vitamina B12, B de bola, 12. Muitas pessoas com a deficiência da B12 sentem esse cansaço, essa fadiga, inclusive no nível mental, porque a B12 ela participa muito da atividade do cérebro, ok? Então, um profissional pode te orientar a dose certa da suplementação. Eu trabalho muito com a suplementação de B12 em consultório, em alguns casos, porque sem ela teremos sérios prejuízos cognitivos ao longo do tempo. Inclusive, para pessoas com Alzheimer, é necessário a suplementação de vitamina B12. Na realidade, eu poderia dizer que a deficiência de qualquer nutriente no corpo vai aos poucos gerando problemas de disposição, de energia, de vigor. Então é necessário a gente ter sempre uma nutrição adequada para que a gente tenha níveis ótimos de energia no corpo. Tá? É importante, se você conhece um nutricionista, um nutrólogo, um naturólogo de confiança, busque esse profissional, busque orientação. Cuidado com a autossuplementação aí, nem tudo você vai produzir, nem tudo você vai conseguir suplementar adequadamente, só com pesquisa de internet, tá bom? Mas, Eric, só para não ficar deixando você sem essa informação, o que é rico em vitamina B12? Geralmente os produtos de origem animal. Carnes, ovos, leites, mas não é a única fonte, não. Até quem é vegano, quem não consome nada de origem animal, pode ter
a alimentação rica em B12. Ué, mas como? A B12 é uma vitamina produzida por bactérias que existem no nosso intestino. Na verdade, desculpe, bactérias que existem em solos orgânicos de preferência. Solo orgânico é aquele que se planta produtos orgânicos. Solo que não recebeu fertilizante, que há uma variedade no cultivo daquele solo, etc. Aí existem bactérias nesse solo que, quando você come um alimento orgânico, principalmente aqueles que ficam próximos ao chão, tipo folhas, alface e outros, você ingere essa bactéria, que é uma bactéria positiva, não uma bactéria de efeito negativo no nosso corpo, não é patogênica. Aí essa bactéria, ela vai no intestino começar a produzir a vitamina B12 e disponibilizar para o seu corpo. Então, até veganos podem, apesar da gente ter produtos animais ricos em vitamina B12, tá? Enfim, pessoal, tem vários elementos nutricionais importantes para a produção de energia. O nosso tempo, como eu imaginei, não consegui cumprir de novo, eu pensei no máximo meia hora, já se passaram 50 minutos. Eu sou muito indisciplinado nesse sentido, eu vou falando, mas por um bom propósito, né? Que é levar informação para as pessoas terem mais saúde. Bom, pessoal, se necessário, a gente faz um outro dia uma live só sobre vitamina B12, porque eu vi que tem outras pessoas fazendo outras perguntas. O sal também, a Ida perguntou do sal. Respondendo rapidamente, o sal rosa pode aumentar a pressão? Não, por ser um sal integral. O que aumenta a pressão é um sal pobre em minerais, do tipo magnésio, potássio. Hoje se sabe que o problema da pressão arterial não é necessariamente a presença de sódio em alguma coisa, e sim a diferença ou a discrepância de sódio com potássio. Mas não é só dos dois minerais, não. A gente tem que fazer uma avaliação em relação a todos os minerais, tá ok? Há casos em que eu trato hipertensão no consultório com sal, com consumo de sal. Aí tem que ter doses certas, etc. e tal. Tá bom? B12 em excesso pode dar algum problema? Tudo em excesso no corpo pode dar algum problema. Então, temos que sempre ter a dose adequada à nossa fisiologia, de acordo com o nosso estilo de vida, ok? Bom, rapidamente falando, então, outras coisas que nos fazem ter pouca energia. Falta de água. Se você não tiver água suficiente, você vai ter fadiga, o músculo não vai funcionar bem e o cérebro não vai funcionar bem. Nada no seu corpo funciona bem com pouca água. Não é à toa que a água é o elemento, é o ingrediente, é o nutriente mais abundante do nosso organismo. Não é à toa que 60%, 70% do nosso corpo contém água. É porque a água tem um papel fundamental na produção de energia e na condução da energia também ao longo do corpo, tá ok? Pessoal, são muitas dúvidas e tem muita informação sobre isso. Óbvio que eu não vou conseguir, numa simples live, responder tudo para vocês ou explicar tudo para vocês. Muitas vezes a gente faz isso num curso, num workshop, com mais satisfação, no sentido de a informação ser mais satisfatória para quem recebe. Aqui é uma live, é algo para ser mais curto, apesar de eu estar estendendo bastante, mas espero que vocês estejam aproveitando ao máximo, tá? Exercício físico dá energia. Tem gente que acha que fazer atividade física vai cansar mais. Se a pessoa já está cansada, não vai fazer exercício físico. É assim como muitos pensam. E eu garanto para vocês que, na realidade, é o oposto. Quando nós praticamos atividade física regular, o nosso nível de energia aumenta. Porque dentro das nossas células, especialmente as células musculares, existem organelas chamadas mitocôndrias, que elas vão produzir mais energia quanto mais exigido for o corpo, quanto mais exigido for o músculo. E mais as células musculares vão produzir mitocôndrias, que são as usinas de energia do músculo, se ele for mais exigido. Se você não pratica atividade física regular, o seu corpo vai entender que ele entra no modo econômico, ele vai
se livrando de muitas dessas organelas que existem na célula que não estão sendo utilizadas ou não estão sendo necessárias. Você vai produzir mais dessas usinas de energia dentro da célula, quanto mais atividade física fizer. Claro que dentro do limite do que é saudável. E o saudável é aquilo que promove bem-estar. Se passou de produção do bem-estar, está equivocado a forma como está sendo praticado. Bom, pessoal, tem muita coisa. Eu vou ver se eu consigo responder mais algumas perguntas para a gente encerrar a nossa live, tá? Tá. A Laís, há muito tempo, ela já fez uma pergunta que eu não consegui responder lá no início. Ela diz o seguinte: quando você tem tudo no controle na questão dos exames médicos, né? E mesmo emocionalmente equilibrado, mas mesmo você ainda se sente fatigado, o que mais pode fazer? Muitos exames não apontam tudo, viu, Laí? Tem muito exame que só mostra o básico. Na realidade, você tem que investir na investigação do seu sono, da sua hidratação, porque o exame não vai mostrar a qualidade da hidratação do seu corpo, e você tem que investir em muitos, como é que eu posso dizer, nutrientes. Por exemplo, você faz alguns exames, mas o exame não vai apontar a quantidade de magnésio que tem no seu corpo, exame de sangue, tá? Porque o magnésio no nosso corpo, 1% dele fica no sangue, então geralmente vai aparecer normal. O magnésio ele é intracelular. 99% do magnésio é intracelular. Então, existem exames específicos para detectar a deficiência de certos minerais, como o magnésio. Geralmente, o exame do cabelo, ele aponta bem a carência ou a suficiência de certos minerais, né? A gente faz um mineralograma do cabelo, portanto. Tá? Mas hidratação, sono regulado, verificar aquilo que eu falei dos microdespertares possíveis, às vezes está tendo apneia do sono, e a deficiência de certas vitaminas e minerais no organismo, que isso nem sempre vai aparecer nos exames básicos que a gente faz no laboratório. A Larissa Fernandes diz que também se sente fadigada. Muitas pessoas, Larissa. Beijo para você, que bom que você está conectada com a gente. Deixa eu me ver. E a Laís tinha falado que ela emburreceu, provavelmente, quando a gente estava falando da questão do estresse, provavelmente, né? Aí a Larissa também perguntou, será que é por isso que o Alzheimer tem aumentado, quando a gente estava falando da deficiência de vitamina B12, o estresse, etc.? É um dos grandes contribuintes para o aumento do Alzheimer, mas muito mais pela deficiência da microbiota intestinal e a deficiência de vitamina D3 também, tá? Deixe-me ver, o que mais? Ok. Não sei o que fazer para me recuperar dessa fadiga adrenal. Bom, eu dei muitas dicas aqui nessa live. É claro que as orientações personalizadas só dá para ser feita numa consulta tete a tete, em que a gente consiga fazer uma avaliação e uma investigação mais profunda sobre o indivíduo. Tá? Aqui eu estou passando informações gerais e aqui eu não posso, uma questão de ética, isso não é permitido também, ficar prescrevendo dosagens de nada do que eu estou falando. Eu estou dando informações gerais para que o seu profissional de saúde te oriente melhor, tá bom? Deixa-me ver. Tá. E ela ainda fala assim, tem algum jeito? O médico me deu apenas um cardápio diferenciado, comer só verduras e frutas. Se o médico ele for um médico nutrólogo, aí vale a pena você levar muito em consideração que ele está falando que ele estudou muito essa parte da nutrologia.
mas os médicos convencionais que não fizeram um estudo em nutrologia têm uma dificuldade grande em orientar a alimentação para as pessoas, especialmente cardápio. Cardápio, quem pode passar é nutricionista hoje em dia, tá? Isso é uma lei, inclusive. Então, procure uma nutricionista funcional ou uma nutricionista de confiança e peça essa orientação em alimentação para que, através da alimentação, você recupere a sua energia. Muito bem. Deixa eu ver. As pessoas fazendo alguns comentários. Tá. Ela tinha falado também que cada vez que faz caminhada, ela se sente esgotada, é porque está com alguma deficiência, tá? Quem tem, por exemplo, colesterol alto e vai fazer um tratamento convencional, com a medicina convencional, geralmente vai tomar algum tipo de estatina, simvastatina, lovastatina e assim por diante. A estatina, tomada a médio prazo ou até longo prazo, ela vai eliminando, fazendo a depleção da coenzima Q10, que é um fator fundamental para a produção de energia no organismo, nos músculos, por exemplo. Então, você tem várias pessoas, idosos ou não, que estão tendo sarcopenia e muito contribuído pela deficiência da coenzima Q10 por tomarem já há muito tempo algum medicamento para colesterol elevado, tá? Deixa eu ver. Temos outras perguntas. E o André Luiz respondendo coisas muito interessantes. Falando que é meu paciente em consultório. Tá. E ele citando o caso dele dos exercícios, né, que ele fazia, que começou com 20 minutos, e ele está progredindo muito bem nesse campo. Parabéns para ele, inclusive. Muito bem. Deixe-me ver. Temos outras perguntas aqui. Por nada, Érica. Foi um prazer. Vamos ter outras lives em breve, tá bom? E com temas interessantes também para a gente, que vão suscitar outras tantas dúvidas. Bom, pessoal, a Rita Forone Oliveira, ela pediu para eu falar um pouco mais sobre o sono reparador. Eu vou ter que encerrar por conta de já estarmos com 1 hora e 2 minutos da live, que seria de 30 minutos, que eu nunca consigo, mas posso falar um pouco sim, Rita, sobre sono regenerador, né? Sono é um dos melhores remédios para tudo no nosso corpo, para qualquer tipo de doença, ok? E para prevenção, inclusive aumentando a nossa imunidade dormindo bem. Se eu não durmo bem, eu vou ter níveis mais altos de cortisol, eu vou ter falta de energia, eu vou ter irritabilidade, vou ter vários problemas. Olha a Camila entrando aí. Um beijo para você. Vários problemas. Então, o que é um sono regenerador? Primeiro, eu vou fazer uma live sobre sono, tá? Sobre qualidade do sono, sobre insônia, sobre apneia noturna e assim por diante. Camila dizendo que vive cansada, né? Assim, primeiro, a gente não está dormindo o tempo suficiente. Estudos científicos mostram hoje em dia que se a pessoa dorme 7 horas, já é suficiente para ela ter danos no rendimento e na energia dela no dia seguinte. 7 horas e meia. O ideal é que a gente durma em torno de 8 horas. Tem gente que fala, eu fico bem com 6 horas. Isso não é verdade. A pessoa sente um pouco isso, mas ela vai ter problemas no futuro. Bom, pessoal, eu vou fazer uma live sobre o sono, tá? Então, vocês aguardem que talvez a próxima eu faça sobre isso. Eu vou me despedir aqui, porque vai acabar o tempo do Instagram. Já mando meu beijo, meu abraço e a gratidão por vocês estarem presentes. E encerro agora aqui também
no Facebook. Eu sei que existem outras dúvidas que me mandaram. Eu vou ler com carinho e com calma todos os comentários que vocês fizeram aqui. Peço desculpas se eu não conseguir responder alguma, mas é porque é muita coisa, é muito pouco tempo, apesar de mais de 1 hora de transmissão. E em breve estaremos aqui falando sobre isso novamente, sobre outros temas importantes à saúde, tá ok? Então, deixo um beijo, meu abraço a vocês do Facebook também, e até a nossa próxima live com mais informação. Cuide bem da sua saúde e você viverá melhor. Tchau, tchau.